Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para a sexta carta, que é dirigida à igreja de Filadélfia. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta sexta carta, que eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muita coisa para falar com a gente e também para nos ensinar. Tá certo? O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Apocalipse capítulo 3, do versículo ao 7 ao 13, que vai ser o texto que vai servir para a nossa meditação. Então o texto diz assim, pessoal, olha só que interessante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, presta atenção nisso aqui. A cidade de Filadélfia se localizava aproximadamente 20 quilômetros a sudeste de Sardes, nas proximidades, portanto, da igreja da qual o Senhor diz que tens nome de que vives e está morto. Filadélfia ainda subsiste hoje em dia, mas com o nome turco de Alacei. Ela foi fundada no ano de 154 antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo pelo rei de Pérgamo, Átalo II, que usava o cognome de Filadelfo, do qual se originou o nome da cidade. Vários terremotos destruíram a cidade, mas ela sempre foi reconstruída e alcançou a nova prosperidade. Filadélfia significa amor fraternal. Vejamos então as características que a igreja de Filadélfia ela possuía. A igreja de Filadélfia ela tinha obras. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que tinha pouca força. Era uma igreja que guardava a palavra de Deus. A quarta característica, não negou o nome do Senhor Jesus. A quinta característica, os da sinagoga de Satanás vão se prostrar aos seus pés e saber que o Senhor o tem amado. E a sexta característica é que ela guardou a palavra da perseverança do Senhor Jesus. Então, para ficar gravado, para você entender as características da igreja de Filadélfia. Primeira característica, obras. Segunda característica, pouca força. Terceira característica, guardava a palavra de Deus. Quarta característica, não negou o nome do Senhor Jesus. Quinta característica, os da sinagoga de Satanás vão se prostrar aos seus pés
e saber que o Senhor o tem amado. E a sexta característica é que ela guardou a palavra da perseverança do Senhor Jesus. Então, olha que interessante. As características desta igreja mostram as grandezas diante do Senhor, pois não há nenhuma censura a ela, senão só elogios. É importante notar que o seu caráter não estava imune à contaminação daqueles que tinham fama de vivos, mas estavam mortos. Entretanto, apesar de a igreja em Filadélfia estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, ela se conservou pura e viva diante do Senhor Jesus. Aleluia! É muito forte, pessoal, a gente estudar as características da igreja de Filadélfia, das igrejas da Ásia, as cartas que fala a respeito das igrejas em Apocalipse. Agora eu quero deixar aqui algo muito forte para a meditação de vocês. Porque no versículo de número 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Olha que interessante. Aquele que está falando através da carta dirigida a Filadélfia é aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Por que essa igreja em Filadélfia ela só recebeu elogios? Simples. Porque ela estava andando em santidade e ela estava andando na verdade. Porque não tem como eu dizer que eu pertenço a Deus se o meu caráter é o contrário daquilo que Ele é. Se o caráter de Deus foi formado dentro de mim, o que eu tenho que mostrar para as pessoas não é o meu caráter, mas sim o caráter de Deus através da minha vida. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está falando com a igreja em Filadélfia é aquele que é santo e aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A chave é símbolo de autoridade. A chave da minha casa não abre a porta da sua casa, nem a chave da sua casa abre a porta da minha. Só tem a chave da minha casa aqueles que receberam autoridade para entrar e para sair. A mesma coisa acontece na casa aonde você mora. Quem é que entra na sua casa, a não ser aquele que tem a chave? E se tem a chave, é porque tem autoridade para entrar e tem autoridade para sair. Ele tem autoridade para abrir, de maneira que ninguém feche. Só que ele tem o poder de fechar, de maneira que ninguém abra. Ele está falando do reino de Deus. É Ele que determina aquele que vai entrar e aquele que não vai entrar. No grande dia, os céus vão estar abertos para muitas pessoas. Em contrapartida, vai estar fechado também para um monte de pessoas também. A pergunta que eu te faço é essa: se hoje fosse o dia da sua partida, fosse o dia da tua morte, os céus estariam abertos para você ou eles estariam fechados? Lembra daquela parábola das 10 virgens, que 5 entraram e 5 ficaram do lado de fora? É isso que vai acontecer no grande dia, no juízo final,
na volta do Senhor Jesus, muitas pessoas elas vão conseguir entrar. Aquele que tem a chave vai deixar o reino dos céus aberto para essas pessoas que se manteram fiel. Mas aqueles que rejeitaram a palavra da salvação, que rejeitaram o nome do Senhor Jesus, que negaram a fé na palavra de Deus, no Senhor Jesus, os céus vão estar fechados para essas pessoas. Olha só como que o Senhor Jesus, ele tem só elogios para falar da igreja de Filadélfia. Ele fala no versículo de número 8: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Entenda, a porta para a igreja de Filadélfia não está fechada. A porta para a igreja de Filadélfia está aberta. Por quê, pastor? A porta para a igreja de Filadélfia se encontra aberta, porque a igreja de Filadélfia permaneceu em santidade, permaneceu na verdade, mesmo rodeadas por pessoas que tinham o nome de que estava viva, porém estava morta. A igreja de Filadélfia não se contaminou com a corrupção. A igreja de Filadélfia não se contaminou com o pecado, não se contaminou com as injustiças que rodeavam aquele lugar. É assim que nós temos que permanecer. Todos nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos estar rodeados de mentira, porém temos que permanecer na verdade. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vamos estar rodeados por pessoas que decidiram praticar o pecado, porém temos que permanecer em santidade. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vamos estar rodeados de pessoas que praticam a injustiça, porém temos que permanecer na justiça. Vamos estar rodeados de pessoas que decidiram viver na desobediência, porém temos que permanecer na obediência da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Essa igreja, mesmo tendo pouca força, ela permaneceu, aleluia, na obediência da palavra, não negou o nome do Senhor Jesus, permaneceu na fé. Acredito eu que essa pouca força que a igreja de Filadélfia tinha era força, poder político, era força, pouca força financeira, mas era uma igreja extraordinária, que o Senhor Jesus só teve elogios para fazer dela. Ou seja, era uma igreja que dava prazer para o Senhor Jesus. Você lembra quando Jesus ele foi batizado por João Batista? Que o céu se abre e a grande voz diz: está aí o meu filho amado, em quem me comprais, em quem eu tenho prazer. Pois bem, essa igreja dava prazer para o Senhor Jesus. E como eu falei, que cada igreja aqui representa uma igreja de fato, como também representa um tipo de crente. Tem pessoas que o Senhor Jesus olha, ele tem prazer de ter essas pessoas como servos, como servas, como discípulos, como discípulas, como profetas, como profetisas,
como obreiros, como obreiras, como pastor, como pastoras. Em contrapartida, existem aqueles que têm dado desgosto para o Senhor Jesus. Por quê, pastor? Estão como os judeus na sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, ou seja, prega uma coisa e vive outra, completamente o contrário daquilo que está escrito na palavra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus fala no versículo de número 10: como guardar-te a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, só é guardado por Deus quem guarda a palavra de Deus. Se você não guarda a palavra de Deus, tu não serás guardado por Ele. E por que aqui fala da tentação que há de vir sobre o mundo? Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Guerras, rumores de guerras. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Pandemia, o vírus, pessoas morrendo, fome, falta de amor, injustiças, traição. Você não tem noção do que está para acontecer ainda. Se você acha que está ruim, eu vim aqui para te dizer uma coisa: vai ficar pior para aqueles que vão ficar. Ele diz: como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, eu não acredito que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação. Eu não acredito nisso. Eu creio que antes da grande tribulação chegar, a igreja vai ser arrebatada. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida, que é santa e verdadeira, não vai passar pelo período da grande tribulação. Antes de chegar, Ele vai nos guardar. De que maneira? Arrebatando aqueles que pertencem a Ele. Ele diz: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Repare aqui que ele não fala para a igreja de Filadélfia guardar a saúde. O Senhor Jesus não